Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. A Argentina e Holanda jogam neste momento na Arena Corinthians pelas semifinais da Copa. Por enquanto, vai dando 0-0. A repórter Sabrina Pires está no Vale do Anhangabaú. Boa tarde, Sabrina. Quem é que está mais confiante por aí, argentinos ou os holandeses? Mariana, eu diria que os argentinos, porque eles são maioria aqui. Mas olha, nem chuva, nem frio espantaram o público da FanFest, que ficou lotada 2 horas antes do início da partida entre Holanda e Argentina. O que a gente percebe, como eu estava dizendo, é que é um mar de camisas brancas e azuis, poucas laranjas. Mas o pessoal está aqui bastante apreensivo, porque o jogo hoje está difícil para os dois lados. A polícia fez um bloqueio bem reforçado hoje, mais até do que dos outros dias, justamente porque disse que já houve briga entre torcedores e sempre envolvendo argentinos. Agora, depois desse jogo, vai ter show. Cláudia Leite no palco da FanFest, que mesmo com chuva, está lotada. Mariana. Obrigada, Sabrina. Além do Vale do Anhangabaú, muitos torcedores assistem a esta partida eletrizante nos bares da Vila Madalena, na Zona Oeste. Quem está por lá é a repórter Karina Zasnikoff. Boa tarde, Karina. Mariana, olha, nem com essa chuvinha que chegou junto com o começo da partida, as pessoas se intimidaram. Quem estava aqui na Vila Madalena continuou. Não é tanta gente como nos outros dias de jogos, mas dá pra ver que o pessoal improvisou aí, arrumou guarda-chuva, gorro e tá assistindo a partida. Clima super tranquilo por aqui, o policiamento está reforçado. Agora há pouco, ali na entrada da rua Morato Coelho, a gente viu muitos policiais, eles continuam circulando por aqui. Em alguns lugares aqui da vila, parece até que tem mais policiais do que torcedores. Eles estão fazendo abordagens de rotina e continuam por aqui. De tempos em tempos a gente vê que eles passam aqui em alguns grupos, não há nenhum conflito por aqui, não há rivalidade de torcida. Lembrando que a Vila Madalena tem aquelas interdições de costume, então quem pretende ainda vir para cá acompanhar a partida, preferência para o transporte público. Mariana. Obrigada, Karina. E mais cedo, os torcedores argentinos tomaram as ruas de São Paulo. Esta é a segunda vez que tanto Holanda quanto a Argentina jogam aqui em São Paulo. E eles estão já muito acostumados com a cidade e também com Itaquerão. Aqui nas mediações do estádio até parece que a sinalização de trânsito estava a favor da Holanda. Mas rapidinho o cenário foi ficando azul e branco. Os argentinos invadiram São Paulo desde o começo da Copa. A torcida organizada do Boca Juniors assistiu todos os jogos por aqui. E mais torcedores que também ficaram sem ingressos escolheram este bar bem próximo ao estádio. Com a eliminação do Brasil, a maioria dos brasileiros estava torcendo para a Holanda, mas tinha este botafoguense enrolado na bandeira dos hermanos. Já a Praça da Luz, no centro da cidade, se transformou num pedacinho da Holanda. O local ficou tomado pela cor laranja. Se eles já tinham a fama de torcida mais animada da Copa, agora confirmaram esse título. E tem cada figura. Algumas fantasias lembram até o nosso carnaval. Frank mora no Brasil há 15 anos e calcula que pelo menos 3.000 holandeses vieram para a capital paulista dar uma força para o time nas semifinais. E explica que os holandeses também adoram uma festa, antes e depois dos jogos. Vamos ter muitos torcedores também brasileiros hoje, né? Pessoas que torcem contra a Argentina e torcem para a Holanda. E é claro que os holandeses não podiam perder a chance de fazer a brincadeira com os brasileiros, né? E eu fui vítima agora há pouco. Como é que foi? Como é que foi essa história? Brasil. Ai. Um lencinho pra chorar. Brasil. Sorry. Sorte da Patrícia. Ela é casada com um holandês e diz que a Copa ainda não terminou. Então meu coração já era metade holandês, metade brasileiro. E agora eu tô Holanda totalmente. E ontem, logo após a derrota do Brasil para a Alemanha, pelo menos 15 ônibus foram queimados em São Paulo e uma loja foi saqueada. O maior dos ataques foi na Zona Sul. De acordo com os bombeiros, o fogo teria começado por volta das 7h20 da noite.
Todos os ônibus incendiados estavam estacionados na garagem da empresa VIP, na rua João de Abreu, no Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo. O local fica próximo da estrada do Mboi-Mirim e do terminal de ônibus Guarapiranga. Segundo a CT, os veículos estavam desativados. Não houve registro de feridos ou presos. Em São Mateus, na zona leste, uma loja da rede Ponto Frio foi saqueada e vários aparelhos eletrodomésticos foram levados. Ao chegar ao local, os policiais prenderam 6 pessoas. 4 delas são adolescentes. Na Alemanha, torcedores tomaram as ruas de Berlim após a goleada de 7-1 sobre o Brasil. A festa começou logo após o fim da partida. Os torcedores invadiram as ruas da capital em carros enfeitados com bandeiras. A polícia espalhada por toda a cidade fazia segurança. Apitos, fogos de artifício e buzinas acompanhavam as canções entoadas pelos torcedores. A maioria usando as cores da Alemanha e com os rostos pintados. E um jornalista argentino do jornal Olé morreu nesta madrugada em Guarulhos, na Grande São Paulo. Jorge Luiz Lopes estava em um veículo atingido por outro carro dirigido por bandidos que fugiam da polícia. Choramos todos, diz o título da nota divulgada pelo diário argentino Olé. Jorge Luiz Lopes, de 38 anos, estava em um táxi e foi atingido por um veículo roubado, que era dirigido por criminosos e perseguido pela polícia. O repórter estava no banco de trás e não usava cinto de segurança. Lopes cobria a seleção argentina e estaria presente no jogo desta quarta-feira na Arena Corinthians, em São Paulo. A esposa dele, Verônica, também era jornalista e estava no Brasil cobrindo a Copa. Diversos veículos de imprensa e Associação de Futebol da Argentina manifestaram luto pela morte do repórter. E um balanço da Polícia Federal mostra que desde o início da Copa, 267 estrangeiros foram barrados de entrar no país. Entre eles estão integrantes de torcidas violentas investigados por diversos crimes no exterior e um integrante de uma lista que reúne suspeitos de pedofilia. No total, os impedidos de entrar são procedentes de 26 países. E uma solenidade na Academia do Barro Branco relembrou neste 9 de julho a Revolução Constitucionalista de 1932 aqui em São Paulo. O desfile foi realizado este ano na Academia Militar do Barro Branco, no Tucuruvi, zona norte da cidade de São Paulo. Nos anos anteriores, era realizado na região do Ibirapuera, onde fica o obelisco em homenagem aos combatentes de 32. Este ano foi realizado aqui porque as tropas estão esvaziadas. Quase 5.000 oficiais estão empenhados no policiamento da Copa do Mundo na cidade. Cerca de 500 pessoas estiveram envolvidas neste evento aqui, que contou com apenas 50 oficiais. Os desfiles foram feitos por alunos do Barro Branco. A Revolução de 32 foi um movimento que reivindicou uma constituinte para o país. E o sol apareceu pouco nessa quarta-feira e a chuva não passou de um chuvisco. As temperaturas ficaram bem amenas e a máxima não passou dos 20 graus essa tarde. Será que a quinta-feira também vai ser de chuva e frio? Vamos à previsão. O sol só deve aparecer no interior. Aqui na capital, a previsão é de tempo fechado. A massa de ar polar que está sobre o mar continua trazendo ventos carregados de umidade para todo o estado. Na maior parte do interior, o dia será de sol entre muitas nuvens e chuvas. Ainda faz friozinho de madrugada e não esquenta muito durante o dia. Amanhã, mínima de 14 e máxima de apenas 21 graus em Marília. No centro-norte do estado fica um pouco mais quente, máxima de 26 graus em São José do Rio Preto. Já na faixa leste, incluindo a capital, o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira, a previsão é de céu nublado, chuva fraca a moderada a qualquer hora e faz frio. No litoral, a máxima não passa dos 22 graus e o mar fica um pouco agitado. Aqui na capital, tempo fechado nesta quinta-feira, com mínima de 14 e máxima de 18 graus. Na sexta, o sol volta a aparecer e a temperatura sobe um pouquinho, máxima de 20 graus. E o fim de semana promete ser ensolarado. No sábado, a máxima prevista é de 22. Agora, vamos às informações do trânsito.
Neste momento, cena rara em São Paulo. Não há nenhum ponto considerável de congestionamento. Começamos com imagens da Marginal Tietê. A gente vê que a pista está um pouco molhada e também vemos que o trânsito está bem atípico para esse horário. Essa câmera aí é na altura da Ponte Aricanduva, ali na direção da Castelo Branco. Vamos agora aqui para a Avenida Paulista, ali na altura do MASP, bem pertinho da TV Gazeta. O trânsito flui bem e o motorista não encontra nenhuma lentidão nesse horário, tanto no sentido Paraíso, quanto também para quem vai no sentido Consolação. A pista também está molhada, a gente consegue ver, chove nesse momento na Avenida Paulista. Agora vamos para a Radial Leste. Realmente um dia excepcional, trânsito muito tranquilo nesse fim de tarde aqui na capital. E foi enterrado agora à tarde no cemitério do Araçá o corpo do ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio. Ele morreu nesta terça-feira aos 83 anos aqui em São Paulo. Plínio estava internado havia cerca de um mês no Hospital Sírio-Libanês para tratar um câncer ósseo. Filiado ao PSOL, o ex-parlamentar concorreu à presidência nas eleições de 2010. Nascido na capital, foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Deputados em 1962 e, ao longo da carreira, exerceu 3 mandatos como deputado federal. Plínio era casado com Marieta Ribeiro de Azevedo e tinha 6 filhos. E mais de 2.000 peças, entre desenhos, moedas, medalhas e até tochas olímpicas, contam a história da evolução esportiva no mundo. Veja a videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles na exposição Esporte e Movimento. A exposição Esporte e Movimento viaja o Brasil inteiro até chegar no Rio de Janeiro em 2016. Essa coleção eu consegui constituir ao longo de mais de 40 anos. Ela foi uma influência do meu avô, colecionador de selos e moedas, e desde os 5 anos de idade me incutiu essa paixão, a buscar o conhecimento da história dos países. E aí veio a ideia de constituir esse acervo que procura contar a história do desenvolvimento das atividades esportivas desde a Antiguidade Clássica até os tempos atuais. Por exemplo, até hoje o Brasil procura se tornar uma potência olímpica, mas ele só o será se nós conseguirmos constituir programas para a população e principalmente nas escolas de preparação física e esportiva. Esse é o ideal grego e, portanto, o esporte atingiu, na época da Grécia Clássica, o seu ponto máximo. Nos tempos modernos, ele já se tornou também objeto de marketing político e foi se transformando ao longo do tempo, o que é natural em qualquer atividade humana. Vem lá de Jacareí para ver essa exposição. Desde muito tempo, o homem busca registrar a própria história dele. Eu digo para os meus alunos que o desenho é o primeiro grande registro do homem. Né? Aqui é uma coleção de medalhas dos Jogos Modernos. A primeira moeda dos Jogos Olímpicos Modernos foi cunhada em 1952 em Helsinki. A partir daí, em quase todas as edições dos Jogos Olímpicos Modernos, foram feitas essas moedas comemorativas. Uma seção dedicada às tochas olímpicas. Uma maravilha, né? A exposição Esporte e Movimento está na Caixa Cultural e fica em cartaz até o dia 20 deste mês. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.